Do público, este é o P24. Hoje, a estranha compra de ações do CTT pelo Estado em 2020, que só agora conhecemos. O PSD exige ao Primeiro-Ministro que torne público o despacho do Ministério das Finanças e que explique ao país que critérios esteve subjacente à compra por parte da parte pública de participações sociais da empresa CTT. O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, reagiu assim à notícia de que a par pública adquiriu ações do CTT entre 2020 e 2021 por ordem do governo. O problema deste caso, avançado na terça-feira pelo Jornal Económico, é que ninguém sabia que esta compra tinha existido. A par pública é uma sociedade que gera as participações sociais do Estado português em empresas e nunca divulgou esta compra, que não consta sequer dos relatórios de atividade da empresa. O caso que vem agora à lume aconteceu numa altura em que o governo tentava negociar com os partidos de esquerda uma aprovação do Orçamento do Estado para 2021. As negociações acabaram por não chegar a bom porto e o governo caiu. Segundo a notícia do Jornal Económico, a decisão de o Estado entrar no capital do CTT terá surgido devido a pressões do Bloco de Esquerda durante as negociações. Entretanto, o Bloco nega ter feito qualquer tipo de pressão nesse sentido e garante que desconhecia o negócio. Já o PCP diz ter sido informado sobre a compra de ações, mas nega que isso tenha ido ao encontro do seu interesse, que sempre foi a privatização da empresa. Vários partidos pediram explicações a António Costa e a Pedro Nuno Santos, que na altura era Ministro das Infraestruturas. Foi mesmo um capricho de Pedro Nuno Santos, de resto como já teve na TAP, que motivou a compra da parte pública das aquisições das participações nos CTTs? É muito importante que esta questão fique clara. O agora secretário-geral do PS descarta qualquer responsabilidade no processo e remete responsabilidades para o Ministério das Finanças, na altura liderado por João Leão. Neste P24 vou conversar com Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, sobre o que está em causa neste caso. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Pedro, esta semana ficamos a conhecer o estranho caso de uma compra de ações do CTT por parte do Estado, com dinheiro dos contribuintes, entre 2020 e 2021, mas que ninguém sabia que tinha existido. Conta-me, que caso é este, resumidamente, o que é que já se sabe? Bom, Inês, isto é um caso que, mais do que estranho, é um caso raro. Diria que é um caso em que, de uma renacionalização fantasma que foi desenhada pelo governo, sem que ninguém no país soubesse o que é que, ou muito pouca gente soubesse o que é que se estava a passar. Tudo começou aparentemente em novembro de 2020, depois da apresentação do Orçamento de Estado para 2021, quando se negociava em plena geringonça os orçamentos com os parceiros do PS, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e nessa altura há uma primeira pista para o que se veio a saber esta semana, quando o vice-presidente da bancada do Partido Socialista confirmou ou revelou que estaria a negociar com o PCP uma espécie de controle parcial do CTT. Nessa altura o caso não ganhou muita dimensão e até porque depois o PCP acabou por abster-se na aprovação do orçamento para 2021. O documento avançou, o foco foi para outras medidas que o Partido Comunista veio a reclamar vitória, em que o Partido Comunista veio reclamar a vitória e o documento avançou. Agora, com a documentação que foi divulgada esta quarta-feira pela parte pública, sabe-se que logo a seguir, em fevereiro de 2021, a parte pública comunicou a intenção internamente, comunicou a intenção de comprar ações do CTT, para o qual precisava de um parecer da UTAM, parecer que também foi divulgado esta noite, de quarta-feira, e nesse pedido é revelada a intenção do governo de poder chegar a uma participação de 13% nos CTT. O parecer da UTAM é positivo, a operação avança e em julho há um despacho do Ministro das Finanças, do Ministro João Leão,
a dar ordem para que se avance, para que a par pública possa avançar na compra destas ações em mercado até, numa primeira fase, até chegar a 1,9% do capital do CTT, um limiar imediatamente antes de ter que comunicar esta operação ao mercado. E a operação avança com condições, com tetos para a compra de ações, que é tetos no preço da compra de ações, e é aí que o Estado acaba por acumular uma participação residual, como começou por chamar a parte pública oficialmente, e ficou com 0,24% do CTT. Esta estratégia, digamos assim, esta operação de renacionalização do CTT é interrompida com a queda do governo em outubro de 2021 e todas estas condições ficam sem efeito. A notícia do Jornal Económico diz que esta compra terá tido a ver com as negociações com o Bloco de Esquerda, que queria a privatização dos CTT, e que este seria um primeiro passo nesse sentido. Mas o Bloco diz que desconhecia por completo a compra destas ações. Já o PCP sabemos que foi informado. Sim, o PCP diz que foi informado, mas que não atribuiu grande importância a esta iniciativa do governo, uma vez que defendia e defende a renacionalização integral do CTT e, portanto, esta iniciativa parcial de reentrada do Estado no CTT não lhe servia os seus propósitos. O Bloco desmente, aliás, a primeira notícia sobre este caso, que dizia que o Bloco, isto seria uma contrapartida para o Bloco aprovar o Orçamento de Estado. O Bloco desmente cabalmente e até aproveitou a ocasião para criticar o Governo na forma como foi feita esta operação. Uhum. Mas esta questão da compra de ações foi mantida em segredo, não consta dos relatórios de atividade da parte pública, mas legalmente era obrigatório ser comunicada ou era simplesmente uma obrigação de transparência da parte pública mencionar este negócio? Sobre a questão da legalidade, a parte pública esclarece na comunicação que fez esta noite de quarta-feira que foram cumpridos todos os requisitos legais, nomeadamente o despacho do então Ministro das Finanças, João Leão, na sequência do parecer prévio que foi pedido ao TAM e que foi um parecer favorável, como também foi divulgado pela parte pública. Aqui a questão da legalidade parece que está esclarecida em relação a esta operação. O que torna todo este caso particularmente especial é o facto de o Governo ter dado o pontapé de saída para uma operação de renacionalização de uma empresa que tinha sido privatizada há não muito tempo, sem que ninguém soubesse. Sem que fosse escrutinada desde logo, que fosse votada num programa eleitoral, que fosse escrutinada por constar de um programa de governo, e também que fosse debatida em sede parlamentar, onde estão os representantes dos portugueses. Esta compra de ações mantida em segredo, de facto, em 20 anos de jornalismo económico, não me lembro de uma operação deste género, de um caso deste tipo. Não só pelo facto de ninguém conhecer, como toda a operação ter decorrido de acordo com os trâmites legais, mas que não foram públicos. E aí é que isto ganha uma dimensão particularmente original, em relação a uma empresa que é uma empresa privada, com acionistas privados, muito escrutinada pelo público, pelos portugueses, pelos partidos. Aliás, naquela altura, isto foi um par de anos depois de ter havido uma polémica importante sobre o fecho de balcões no interior do país, balcões do CTT, que criou grande polémica e de tal forma que até a empresa acabou por recuar nessa intenção. E acontece também numa altura em que se estava a negociar entre o CTT, a administração do CTT e o Estado, se estava a definir as condições do contrato de concessão do serviço postal. Portanto, as obrigações que o CTT têm de cumprir determinados requisitos mínimos de prestação de serviço às populações. E isto acontece em paralelo. Aliás,
no parecer da UTAM, a UTAM valida esta operação, sublinhando isso mesmo, dizendo que a entrada do Estado no capital do CTT era um meio para influenciar o cumprimento da qualidade do serviço postal e assegurar que a cobertura territorial estava a ser bem executada e, portanto, servia as populações. Mas para isso existe um contrato de concessão que está a ser negociado em paralelo e que é entre um privado e o Estado. Portanto, há aqui uma contradição de políticas económicas, uma que se conhecia que era pública e outra que aparentemente só estava num círculo muito restrito de pessoas dentro do governo e das empresas públicas. O PSD pediu explicações sobre o envolvimento de Pedro Nuno Santos, que na altura era Ministro das Infraestruturas, e o agora Secretário-Geral do PS empurrou responsabilidades para o Ministério das Finanças. Pedro Nuno Santos poderá ter também responsabilidade neste caso, como Ministro que tutelava os Correios? Pedro Nuno Santos já veio dizer que desconhecia esta operação e que, portanto, qualquer esclarecimento sobre este caso tinha que ser pedido ao Governo. Remetendo a responsabilidade, ainda que de forma indireta, para o Ministro das Finanças da altura, João Leão, que continua sem comentar este caso publicamente. O tema poderá ser esclarecido, eventualmente comentado pelo candidato a Primeiro-Ministro durante o congresso que decorre este fim de semana, o Congresso do Partido Socialista. Ainda assim, Pedro Nuno Santos tutelava os CTT e dentro do governo havia uma estratégia para renacionalizar a empresa que tutelava, com motivações claras que foram divulgadas no parecer da UTAM em relação ao objetivo desta operação, que são coincidentes, aliás, com as do contrato de concessão de serviço postal que o próprio Pedro Nuno Santos estava a negociar com a empresa. Portanto, eu diria que nos próximos dias poderemos saber melhor qual foi a intervenção de Pedro Nuno Santos neste processo. Até para já temos os esclarecimentos públicos que o antigo Ministro das Infraestruturas deu. Uhum. E depois desta entrada do Estado, ainda que tenha sido uma pequena participação, as ações valorizaram, entretanto voltaram a desvalorizar. Mas também se especula se alguém poderia ter beneficiado desta entrada no mercado. Sobre a questão das ações, na altura, as ações de CTT sofreram uma valorização expressiva durante 2021 e quando esta operação começa e arranca pelas datas que foram reveladas pela Prapública, as ações já estão num nível elevado e bastante acima do teto que tinha sido definido pelo despacho do João Leão, que era um teto à volta de era um teto de 4,75 euros e, portanto, as ações estariam já na altura a negociar acima de 5, depois baixavam um pouco e terá sido nessas oscilações que o Governo que o Estado terá comprado as ações que lhe permitiram ter 0,24%. A questão aqui sobre quem é que pode ter beneficiado com a entrada do Estado no mercado é difícil de saber, porque aparentemente a operação era do conhecimento apenas de um número restrito de pessoas e, portanto, não saberemos o impacto que terá tido na evolução das ações, sendo que na altura, naquele período, as ações dos CTT evoluíam de acordo com os indicadores que servem de motor para estas decisões de investimento. A questão aqui tem mais a ver com a transparência que se exige a uma empresa privada que está a ser negociada em bolsa por um número muito considerável de investidores que exigem ter acesso a toda a informação relevante que diga respeito à operação, à atividade e ao futuro da empresa. A entrada do Estado no capital de uma empresa 100% privada é relevante. É um fator que pode determinar a escolha de um investidor em querer estar naquela empresa ou não, no setor que neste caso é um setor regulado, mas também numa empresa que é muito politizada e que tem muita tensão política à volta. O facto de os investidores que apostaram no CTT naquela altura apostaram no sentido de investimento e investimento até de longo prazo, sem saber que o Estado estava secreto, enfim, de forma não pública,
a entrar no seu capital é uma questão grave de falta de transparência e de opacidade da atuação de um Estado perante uma empresa privada que tem compromissos com os seus acionistas e que claramente estavam completamente, ou grande parte, aliados desta estratégia do governo. O que é certo é que este tema já está a servir de arma de arremesso entre partidos, numa altura em que se aproxima uma campanha eleitoral. Este tema promete marcar os próximos dias? Eu diria que este caso vai marcar a campanha, continuará a dominar a atualidade nos próximos dias, seguramente, mas durante a campanha também, uma vez que um dos protagonistas será Pedro Nuno Santos, que está de alguma forma envolvido neste caso, nem que seja, apesar de ter dito que desconhecia esta operação, ele era o ministro que tutelava o CTT na altura, e portanto eu diria que irá marcar seguramente a campanha, mas pode ser também uma oportunidade para os partidos clarificarem o que é que pretendem para os CTT. Uma empresa que neste momento é privada, 100% privada, embora agora com esta pequena participação do Estado, e à esquerda há claramente uma ideia bastante clara sobre a necessidade dos CTT serem públicos e, portanto, renacionalizar os CTT, na íntegra ou não, dependerá das sensibilidades políticas. Do outro lado, do lado da direita, há claramente uma propensão para manter a empresa privada e não mexer nisso. No meio está o PS, que com este caso, e também tendo em conta algumas declarações do passado, e também algumas das ações do passado, inclusive em relação à TAP, por exemplo, poderá aproveitar este caso para esclarecer exatamente aquilo que pretende depois a CTT, para que os portugueses possam votar se é isso que querem também para os CTT, sabendo que durante um governo PS houve uma operação de renacionalização desenhada sem que eles tivessem conhecimento. Certo, Pedro, muito obrigada. Esta quinta-feira, no Público, conheça todos os desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente, depois do ataque que fez mais de 100 mortes no Irão. E não se esqueça, hoje é o último dia de IVA zero. A partir da manhã, o imposto sobre os bens alimentares considerados essenciais volta a ser cobrado. Os sons que ouviram neste episódio foram captados pela RTP. Eu sou Inês Rocha, a música do P24 é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.